Muito obrigado, Hélio. Hélio, super dentro do prazo. Nós temos 5 minutos para as perguntas. Eu gostaria de chamar o Rodrigo e a professora Rivera. E enquanto nós vamos aguardando o pessoal chegar, eu só queria lembrar que a América Latina tem um ganho, na verdade, porque nós tivemos um número grande de pesquisadores que trabalharam e foram precursores na área tanto do estudo da desnutrição como no estudo dos micronutrientes. E acho que não dá para não falar de uma tríade de pessoas, principalmente o professor Monkeberg, depois o professor Cravioto no México e o professor Lefebvre aqui no Brasil, os três trabalhando com a análise dos efeitos da desnutrição no desenvolvimento cerebral e depois no desenvolvimento neuropsicomotor. Eu acho que isso gerou toda uma série de trabalhos que ainda são clássicos e que depois deram origem às modificações que os diferentes nutrientes determinaram para a prevenção e para a melhoria da função cognitiva para as crianças. Do ponto de vista de micronutrientes, não dá para também falar de três pessoas também muito importantes que nós temos que discutir, que a gente tem que lembrar principalmente do professor Polito, do professor Cordano e também do professor Dutra de Oliveira, que foram precursores na análise, especialmente das deficiências de zinco, cobre e ferro na América Latina e os efeitos que permitiram os programas de fortificação. Em relação à fortificação, acho que nós temos algumas coisas bastante complicadas, quer dizer, os efeitos são sempre positivos se nós atingirmos a população-alvo e se nós atingirmos quem realmente precisa. Talvez a fortificação universal ou a utilização universal não seja a melhor condição para todos. Nós teríamos que realmente ter estudos que mostrem que realmente alguns projetos são mais bem-sucedidos que outros e talvez não apenas a relação de efeitos, mas o custo-benefício disso. E qual o efeito também que nós temos da possibilidade de ter efeitos danosos em relação à fortificação maciça para toda a população. Eu acho que isso é uma coisa que nós temos que discutir ainda e que não ficou claro pela análise de todos os resultados que nós temos. A professora Silvia está aqui, ela é uma das grandes críticas da utilização maciça de fortificação universal e os efeitos que são benéficos para uma população que é muito mais homogênea, muito mais fácil de trabalhar, como, por exemplo, a população dos ticos, e que realmente tem uma determinada situação. Os mesmos resultados não foram evidentes na Argentina, não foram os mesmos resultados que a gente tem na Colômbia, na Bolívia e em outros países. Quer dizer, então, as coisas são bastante diferentes para que a gente discuta. Queria abrir para perguntas, nós temos, então, alguns minutos para discussão. Por favor. A doutora Olga. Hélio, ainda que pontual, você tem algum trabalho que mostre esses efeitos negativos da suplementação de ácido fólico? Negativos? É, os positivos você já mostrou. Os dados negativos, eles, pelo que eu entendo, se referem a alguns trabalhos que eventual excesso de ácido fólico poderia determinar a neoplasia de cólon. Então tem um trabalho americano, canadense, depois americano. Tinha alguns dados no Chile mostrando isso. Teve até acho que algumas reuniões que houve uma proposta de diminuição. Aqui no Brasil ainda tem um comitê estudando esses níveis de fortificação e até que parecia na Anvisa, um comitê na Anvisa que parecia que ia propor uma diminuição. Bom, então, isso são dados que eu acho que são na literatura. Eu não sei se está totalmente comprovados, que no Chile tem uma ingestão muito grande de pão, né, e isso pode eventualmente estar determinando um excesso. Eu também não sei se é verdade, mas, enfim,
tinha um relato de aumento de casos internados em hospitais em Santiago. É isso? Hector, se quiser modificar a sua opinião, ou Rodrigo. Chile tem um consumo de pão do ordem das 250 gramas por dia. E o teor de fortificação das farinhas de trigo é de 2 miligramas por quilograma. Então, o promédio da população, a ingesta de ácido fólico somente das farinhas, seria perto dos 500 microgramas por dia, que é somente 100 microgramas acima do objetivo para mulheres grávidas, né? Se consideramos que o percentil 95, que poderia ser o grupo de mais risco de ingesta de ácido fólico, tivesse o dobro do consumo de pão, estaríamos perto das 1000 microgramas, de 1 miligrama por dia de ácido fólico, que é a UL, e todos sabemos que a UL é um nível seguro. Sim? A contribuição de outros alimentos fortificados não é mais de 14% da ingesta diária. Okay? Agora, o trabalho da Sandra Hirsch, que observou aparentemente uma subida da incidência de câncer de cólon, tinha alguns erros metodológicos, por quanto ela mediu solamente as altas de hospitalização e não discriminou por pessoa, sino solamente por o número de identidade. Então, não discriminou quando uma mesma pessoa tinha 2 ou 3 ou mais altas do hospital. Então, se nós vemos o trabalho de Mason, que também provocou muita alarme de aumento de câncer de cólon, no momento de fortificar nos Estados Unidos, aumentou, mas alguns anos depois continuou diminuindo. Então, é relativamente lógico pensar que o ácido fólico pode acelerar as lesões neoplásicas existentes, mas tem, no longo prazo, um efeito protetor. Eu não conheço nenhum trabalho feito corretamente que dê alguma demonstração do risco de aumento de câncer de cólon, e ao contrário, os meta-análises mostram que não tem efeito nenhum nesse sentido. Ok, eu acho que essa é uma informação interessante, mas assim, quando você tem um dado na literatura, todo mundo fica muito preocupado em pelo menos neutralizar esses dados que são negativos. E às vezes isso perdura vários anos para poder resolver essa celeuma na literatura científica, né? Então, espero que isso seja resolvido. Eu tenho de discutir um pouco a utilização de multifortificação em doses, ou em sprinklers, ou em sachê, ou coisas desse tipo. Quer dizer, esse trabalho que a Marli apresentou agora foi baseado inicialmente nos trabalhos do Slotkin, especialmente na África, quando ele mostrou, especialmente na Etiópia, na Nigéria, que o resultado da utilização de multifortificação em populações de alto risco teria um efeito bastante adequado. E ele foi pontual num grupo de muita deficiência, que realmente com isso tem uma subida dos níveis tanto de ferro como de vitamina A e zinco. Nesse caso do sachê aqui, a dúvida que a gente sempre tem é exatamente assim: quanto que nós estamos consumindo? Quer dizer, eu estou dando uma dose praticamente muito difícil de ser controlada, e que a dose é flexível, quer dizer, uma dose que ela é possivelmente utilizada, mas eu não tenho condição de avaliar. Em grupos pequenos eu até consigo, mas numa população
grande, eu não consigo ter o controle da análise. E esse é um fator de discussão, porque eu estou dando doses de muitos elementos juntos, quer dizer, eu estou dando selênio, zinco, ferro, estou dando todos os complexos vitamínicos, estou dando vitamina D. Então, é uma dúvida se realmente na população como um todo, onde não há o controle, como houve nesse grupo fechado, se eu vou ter um efeito benéfico ou não, ou qual o grau de custo que eu estou dando para poder chegar a uma parcela de melhora dessa população, né? Exatamente. Bom, primeiro eu queria cumprimentar a todos pelas exposições, mas o Mauro falou exatamente o que eu gostaria de comentar. Eu vi essa apresentação desse trabalho, eu achei que tinha uma série de questões metodológicas que me deixaram preocupados na época. E a gente sabe que a questão da eficácia, eficiência, né, nós trabalhamos com sprinkles lá em Diamantina, nós tivemos que vigiar a mãe. Então, é uma situação diferente. Porque quem tem garantia que a mãe vai realmente colocar aquilo para a criança. Então, foi muito bom estar publicado, mas eu acho que a gente, o Mauro falou uma coisa muito importante, a gente vai ter que definir para cada tipo de população, situações, qual seria a melhor abordagem. Eu também concordo que realmente a universalização de um processo não vai resolver a questão, nós incorremos aí na dificuldade que é o quanto nós podemos avançar e sem causar males, né? Mas eu só queria dizer que nós estamos ainda buscando essas soluções, né? Então, eu concordo com isso, João. Eu acho que um programa desse, acho que tem que ter um alvo muito específico. Então, lá no Vale do Jequitinhonha é uma coisa, em Natal é outra coisa, em Ribeirão Preto pode ser outra. Então, é preciso, e acho que não tem muito problema de desenvolver sachês com teores diferentes ou quantidades diferentes. Acho que isso é possível fazer, a gente pode estimular as empresas, eu acho que elas podem contribuir com isso, atendendo a cada situação particular. Eu acho que é o caminho. Mas eu queria parabenizar a Costa Rica. Eu acho que a Costa Rica está com um programa bastante interessante e fortificando tudo, né? Inclusive o açúcar, que é discutível, né? Face aos problemas da obesidade, mas que tem um sucesso importante. Eu acho que é um exemplo a ser seguido em toda a América Latina. Desculpa se alguém se inscreveu, mas é uma dúvida muito rápida, Costa Rica. Você falou em parceria público-privada, né? Foi algo parecido a isso? Quer dizer, há uma boa integração do governo, das instituições governamentais com a indústria lá nesses programas, que poderia ser uma razão do sucesso, né? Seria isso uma realidade de vocês lá que facilita esse tipo de programa? Um bom relacionamento com a indústria, uma interlocução com o setor público que controla os programas? A gente tem dificuldade no Brasil. A academia, quando a gente coloca um posicionamento que a gente está fazendo um trabalho em conjunto com a indústria, há uma certa crítica dos órgãos lá do governo por que nós estamos trabalhando, quer dizer, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Sí, realmente sí, nosotros tenemos una comunicación muy estrecha con la industria. Realmente no se critica, ¿verdad? Porque lo estamos haciendo para bien de la población. No es que estemos recibiendo beneficios de ellos, ¿verdad? Y lo bueno es que los involucramos desde un principio. Cuando nace la idea, los comenzamos a incluir. Para darles un ejemplo, la fortificación de la leche, todas las pruebas, ellos dieron todas las facilidades. Ellos proporcionaron toda la leche que fue necesaria para hacer las pruebas y para hacer un estudio
en grupos específicos, digamos, para ver si había un impacto, ¿verdad? Nosotros con la leche evaluamos si fortificar con bisglicinato o con fumarato. No nos podíamos decidir por cuál. Y ellos nos dieron todas las facilidades para que hiciéramos el estudio. Imagínense, para que durante 9 meses nos dieran toda la leche que necesitábamos para grupos bastante grandes donde hicimos el estudio. Y de hecho, de ahí salió que el mejor nutriente, la mejor forma de hierro era el bisglicinato, ¿verdad? De hecho, el fumarato tuvo efecto más rápido, pero salía más caro, porque había que agregarle vitamina C y eso lo encarecía mucho. Y esas son cosas que ellos estuvieron ahí, lo vieron, y algo parecido pasó con la harina de trigo y algo parecido con la harina de maíz. Ellos facilitaron los estudios para hacer las pruebas organoléctricas. Eu queria fazer uma provocação ao Rodrigo. Nós estamos desenvolvendo um programa no Brasil que é de fortificação do leite, com selênio, ômega 3 e vitamina E. Mas ao invés de você adicionar ao leite, nós estamos dando para a vaca, na ração da vaca. Se você tem informações de que isso tem uma melhora da biodisponibilidade e que poderia ser vantajoso. Lo que yo más he estudiado sobre el DHA adicionado a la bebida láctea. Es una bebida láctea en parte por razones de costo, es un programa universal, masivo. Adicionar otros nutrientes, en el caso del selenio, no es tan reactivo como el hierro. El hierro y el cobre son enemigos públicos de los poliinsaturados de cadena larga. Entonces, lo que ahí se tendría que ver es la estabilidad del producto, especialmente la interacción EPA y DHA, habitualmente van mezclados, con el selenio y ver qué es lo que podría ocurrir. Pero el selenio es mucho menos activo que el cobre y que el hierro, por lo tanto, poderia ser uma boa mezcla. Eu acho que é importante também lembrar que o Marco Bonfim com a Embrapa tem um trabalho bastante interessante que eles publicaram agora, mostrando o enriquecimento da dieta de cabras e aí a modificação do leite de vaca com a disponibilidade bastante boa para selênio, vitamina E e para zinco. Para ferro não teve uma modificação importante, isso é bem interessante. Nós vamos ter que interromper, nós temos uma atividade muito intensa ainda à tarde, e todos praticamente de São Paulo têm que sair daqui exatamente às 16h30, então nós temos um horário de almoço e nós voltamos exatamente às 14 horas. Por favor, não esqueçam das avaliações que são muito importantes para o pessoal. Obrigado.